Olha, vamos falar a respeito de surdez hoje aqui no nosso Jornal do Piauí. Vamos falar a respeito da frequência que isso acontece. E os números, eles impressionam. De cada 3 mil casos, né, de crianças que nascem, 1 a 3 podem ter problemas de surdez, o que mostra que é uma questão que não está necessariamente ligada à idade, mas uma série de questões, às vezes externas, que podem colaborar para o aparecimento desse problema. Eu estou aqui ao lado do Dr. Flávio Santos, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Dr. Flávio, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre um tema tão importante que alertar a população, que é a perda de audição, a surdez. É muito comum casos de surdez? Sem dúvida nenhuma. Com o advento das novas tecnologias, esse diagnóstico ele começou a ficar muito, digamos assim, mais fácil de ser dado. E que é isso que a gente quer. Na parte da surdez, principalmente no que refere às crianças, a importância do diagnóstico precoce ele é fundamental. Para que essa criança possa ter acesso ao que há de novo, que a medicina oferece para a recuperação dessas perdas auditivas. Quais são as causas principais, doutor? Olha, as surdezes são muito variadas. Vocês têm casos já que a gente chama assim pré-natais, né, que a mãe tem alguma doença que transmite para o bebê, como sífilis, toxoplasmose, alguma infecção que a mãe possa ter tido durante a gravidez. Causas durante o próprio parto, né, um sofrimento fetal importante, prematuridade, crianças que nascem de baixo peso, que precisam ir para a UTI. Então, as causas são muito variadas. E causas que são adquiridas também com a idade, né? Às vezes você nasce bem, ouvinte, mas pode ter tido um trauma craniano, uma meningite, alguma infecção, alguns remédios também podem causar alguns tipos de surdez. Mas o que é muito importante a gente deixar bem aqui exposto para a população que nos escuta nesse momento, é que a surdez hoje é uma causa de problema de saúde pública. Como você falou no início, hoje de cada 3 mil crianças nascidas vivas, de 1 a 3 vai ter algum grau de perda de audição. E na maioria das vezes, surdezes profundas. Então existe um custo social para a sociedade muito grande se essas crianças não forem reabilitadas, diagnosticadas e entradas num programa de reabilitação muito precocemente. Né? Então hoje a gente tem uma ferramenta fantástica que é o implante coclear, que hoje nós realizamos aqui no estado desde o ano de 2011, e com mais de 500 pacientes já beneficiados dessa tecnologia, que realmente muda totalmente a qualidade, digamos, de vida dessas pessoas. Essa imagem, que é uma imagem que mostra, grosseiramente falando aqui, em raio-x, vou dizer assim, esse procedimento, né? O que é que exatamente está acontecendo nessa imagem? Essa imagem você está vendo exatamente o eletrodo do implante entrando dentro da cóclea. Né? Ou seja, o implante coclear é um instrumento, é um aparelho eletrônico, em que a gente faz um estímulo elétrico da cóclea. Então, aquilo ali é o aparelho entrando dentro da cóclea, né? Estimulando toda a cóclea, aquele caracolzinho que a gente tem no ouvido, né? O pessoal chama o caracol famoso. Então, ele entra dentro do ouvido e essa imagem é uma imagem que a gente tem durante a cirurgia em que a gente tem certeza que o aparelho está na posição correta. Correto. E aí, ele estimula a audição? Ele estimula o nervo auditivo, tá? E essa criança, depois da cirurgia, ou esse adulto, vai ser reeducado a ouvir nessa nova tecnologia. Tá. E aí, nós temos a outra imagem que é como fica por fora, né? Esse implante do equipamento. Né? O equipamento tem uma parte externa, que é esse aí que você está mostrando, que é o processador de fala, e a anteninha, onde essa criança colocou um adesivozinho. Esse adesivinho, né? Aí, verde, mais para, digamos... mais lúdico. Mais lúdico, tá? Mas é uma antena de transmissão. É uma antena de transmissão. E o outro aparelho que é colocado pelo cirurgião dentro do ouvido. Então, são dois componentes. Um interno, que é colocado pelo médico durante a cirurgia, e o externo, que é o processador de fala, que é esse equipamentozinho que essa foto está mostrando. Agora, existem equipamentos diferentes. Nós mostramos esse que tem um implante, né, mas tem outros equipamentos menos invasivos. Como é que se define isso? Olha, veja bem, o tratamento da surdez que envolve o uso de você fazer a recuperação através de algum equipamento, você tem os aparelhos auditivos convencionais, né, que esse que é bem conhecido, que você coloca na orelha para recuperar a audição, e existem as próteses implantáveis, que são feitas através de cirurgia, que dentro dessas próteses implantáveis tem um implante coclear. Outras próteses existem, você tem várias outras próteses para recuperar a audição, mas assim, hoje que a gente tem usado com muita frequência, nos casos de surdez profunda, é o implante coclear. Ele é melhor?
ele é a tecnologia indicada para casos de surdez profunda, ou seja, normalmente quem nasce totalmente surdo ou que você perdeu a audição num grau muito profundo por algum momento na sua vida. Bom, quem passa por esse procedimento tem que ter um processo de reabilitação. Como é que funciona? Sem dúvida nenhuma. A cirurgia é apenas o primeiro passo, né? Normalmente é feita a cirurgia, depois de 30 dias que você faz a cirurgia, esse paciente é ligado ao aparelho e aí ele passa por todo um processo de terapia com a fonoaudióloga e com toda a equipe de implante para, ao longo do tempo, ele começar a adquirir a linguagem. Independente da idade, esse procedimento pode ser indicado? Pode, não existe idade hoje para a cirurgia, né? Existe uma idade mínima que gira em torno de 1 ano de idade hoje, e a idade máxima não existe. Nós temos aqui no estado paciente operado com 1 ano, como temos paciente operado com 80 anos. Certo. No caso dos idosos, o que costuma ser o maior causador da surdez? Normalmente, no paciente idoso, a causa principal ou é uma surdez que foi progressiva, ou seja, a pessoa tinha alguma predisposição genética já familiar, e isso com o tempo a audição vai piorando até ele, digamos assim, zerar a audição, ficar sem audição nenhuma. Nesses casos, tem a indicação da cirurgia, ou então a causa comum aqui para a gente é meningite. Pessoas que tiveram. Meningite é uma das causas mais comuns de surdez. E normalmente uma das causas mais comuns. Dado que me surpreende. É uma das sequelas mais frequentes que os pacientes que têm meningite grave é sair do tratamento surdo. Agora, o idoso, ele geralmente tem uma perda auditiva? É natural que aconteça? Como é que se percebe quando ela é excessiva? Todos nós, após a idade de 45, 50 anos, nós entramos num processo, como a visão, num processo de degeneração auditiva natural. Né? Então, essa degeneração, existe padrões de normalidade para ela. Você estando num padrão normal, você vai fazer apenas um acompanhamento audiológico com o seu médico otorrino, né? Através dos exames de audiometria que vão revelar se a sua audição está compatível com você naquele momento. Outros casos, não. Às vezes você, digamos, por algum fator genético, história na família que você já tenha de surdez, algum sintoma que você teve lá atrás você não valorizou, zumbido, sensação às vezes de tontura, que você acha que aquilo é uma coisa normal, mas são às vezes sinais iniciais que você está começando a perder a audição. Então é muito importante, após os 50 anos, essa visita ao otorrino e avaliar a sua audição de forma regular. Eu vou mostrar agora, doutor, o vídeo de um garoto de 10 anos de idade que foi submetido a esse procedimento, né, do implante coclear, e apresentou, ao longo da sua infância, depois do implante, sinais de evolução, inclusive na fala. A mãe dele foi quem gravou esse vídeo. Vamos acompanhar. Ele implantou um lado a primeira vez com 1 ano e 7 meses, depois implantou o outro lado com 3 anos de idade. E hoje, assim, o implante coclear é vida, é saúde para o meu filho. E hoje ele é muito feliz, nós somos felizes e somos gratos por tudo que está acontecendo. E hoje meu filho, eu vou lhe mostrar como meu filho ele já fala, ele já interage, ele é uma criança ativa e muito inteligente. Qual o seu nome? Luiz Felipe. Você tem quantos anos? 10. Qual o nome da sua mãe? Gilvane. E o nome do seu pai? Ricardo pai. E o nome do seu irmão? Ricardo filho. E é assim a evolução do Luiz Felipe. Cada dia um desafio e a gente vai superando os desafios e conseguindo. Muito legal. Veja como você pode mudar completamente, né, a história de uma criança, como é o caso do Luiz Felipe, através desse tipo de procedimento da recuperação da audição. E nós percebemos que pode ser feito os 2 implantes, né, quando necessário. Na realidade, em criança, a indicação, a maioria das vezes, são bilateral. A gente fica muito feliz quando vê uma imagem dessa, porque essa experiência a gente presencia isso todo dia no consultório. E as pessoas precisam entender que isso sai, explicar à população que essa cirurgia é feita através também do Sistema Único de Saúde, através do SUS, tá? A população tem acesso fácil. Pode ter acesso à cirurgia através do Programa Único da Saúde e de forma privada e através também dos planos de saúde. Todos eles autorizam hoje o procedimento médico. Doutor Flávio, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal do Piauí. Foi muito bom ter essa conversa com o senhor e esclarecer para a população que surdez é um desafio, mas pode ser superado. Muito obrigado. Sem dúvida, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição de todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, doutor Flávio.